Nós vamos ler Lucas 15, vamos ler versículo 12. E depois, a partir do versículo 25. Diz assim: o mais novo reivindicou do seu pai: pai, da minha parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 25 diz assim: entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Senhor, nós continuamos na tua presença e nós queremos, ó Deus, te agradecer por tua palavra. Agradecer, Senhor Deus, que não obstante os problemas que temos, ó Deus, em nosso país, em nossa nação, nós ainda temos, Senhor, a liberdade de nos reunirmos, de estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra chegou até nós. E ajuda-nos, ó Deus, a explaná-la, Senhor Deus, de forma tal, ó Deus, que saímos daqui cheios dela mesma, Senhor, com os nossos corações cheios de regozijo, Senhor Deus, por tua palavra, por tudo que tu falaste no nosso coração. Muito obrigado, Espírito, por cada vida aqui. Nós oramos agradecidos e o fazemos em Jesus. Amém, Senhor. Nós já conversamos aqui sobre o filho mais moço. Você conhece muito a história do filho pródigo, em que ele pediu a herança, saiu de casa e gastou a sua grana dissolutamente, como dizem algumas versões, e depois então ele volta para o pai. E a gente já conversou aqui que ele é impactado pelo amor do pai, quando o pai sai correndo, o que não era muito comum naquela época. Um homem nobre sair correndo, ele sai correndo em direção ao pai, e aí ele muda o discurso que ele dizia: vou lá diante do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me conforme um dos teus empregados. E aí ele muda o discurso, porque aí essa parte dos teus empregados, por causa do amor do pai, ele já não mais diz. A gente já conversou sobre isso. E o pai pede então para fazer uma festa, coloca um anel no dedo dele com sinal de confiança, pede para matar um bezerro, coloca a melhor roupa, e a melhor roupa quem vestia era o pai, ele coloca a melhor roupa. Então você está muito acostumado com a ideia do filho pródigo sempre ser caracterizado pelo filho mais moço. De fato ele era um filho pródigo que estava distante de Deus. Mas é interessante que o texto fala do irmão mais velho, que também era pródigo e que também estava distante de Deus, ou distante do pai. É muito interessante porque o texto
mostra para a gente que o filho faz o pedido da herança, e a Bíblia diz que o pai repartiu. Eu esqueci contando essa história, deve ter assustado muita gente. O pai repartiu a herança com o filho mais novo, mas também com o filho mais velho. Qual era a função do filho mais velho no Oriente, na cultura de Jesus? A função do filho mais velho era de reconciliação. Então o filho mais velho tinha como obrigação, mesmo que ele não gostasse muito do irmão, mas ele tinha a obrigação de dizer assim: pai, meu irmão vem aqui, vamos conversar, vamos nos reconciliar. Era a função. Então quando Jesus Cristo contava essa história, possivelmente estava querendo atingir aos fariseus, aos escribas que estavam ouvindo ele ali, que estavam se achando na casa de Deus, mas que tinham um coração completamente distante de Deus. Aqui eles esperavam que aquele homem, na história de Jesus, pudesse fazer esse trabalho de reconciliação, mas ele não faz, ele fica quietinho, ele fica em silêncio. Ou seja, eles também, como filho mais moço, ele estava dizendo para o pai: pai, o senhor para mim está morto, o senhor não tem autoridade sobre mim, eu não quero saber do senhor. Passa um tempo, aquele moço volta, e como a gente conhece na palavra de Deus, há uma festa muito grande, que era comum naquela época, uma festa imensa quando alguém retornava para a sua casa. A gente já conversou do cerimonial chamado Quessassar, que as pessoas jogavam, as crianças jogavam nozes tostados para cima e diziam: fulano saiu da sua herança. Quando essa pessoa voltava, faziam o mesmo cerimonial, jogavam nozes tostados para cima ou quebravam um jarro, dando assim a ideia de que houve o retorno dessa aliança, o retorno da pessoa que havia saído. Então, esse filho mais velho estava lá no campo, e a festa da época não era uma festa que acontecia uma coisa, depois acontecia outra. As pessoas já chegavam, já iam comendo, já iam participando, a música já estava tocando. Então ele lá do campo, isso acontecia para que as pessoas do campo, que moravam mais distante e vinham de lugar mais distante do campo, chegassem a tempo e conseguissem ver ainda a festa lá em cima, lá no alto. Ele chegou então, viu aquela festa toda, e ele então ouviu o som da música e das danças, e ele então chamou um dos servos, que possivelmente essa tradução aqui tem talvez alguns problemas, como outras traduções no Brasil, porque os servos não poderiam estar nesse lugar. Possivelmente era filho de um servo, eram as crianças que estavam brincando ali, porque o servo, ele estava servindo, ele estava trabalhando, ele não estava ali. E então ele se aproxima de um menino, em algumas traduções é um menino, ele se aproxima de um menino e ele pergunta o que estava acontecendo. Embora ele ouvisse muito, sabia que era uma festa, o porquê daquela festa. E ele ouve então: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E aí é muito interessante, queridos irmãos, porque a gente olha esse filho mais velho, e ele é, na verdade, o reflexo também de nós mesmos. Como muitas vezes nós somos o filho mais moço, distanciamos do pai, vivemos distante dele, queremos que o pai se enquadre de acordo com aquilo que a gente vive, daquilo que a gente é, não é? A gente vive muito isso. Também a gente se enquadra muitas vezes nesse filho mais velho, embora muitas vezes estando na igreja, participando da igreja, a gente está parecendo estar com o pai, mas de fato nosso coração não está com ele totalmente. E aí, esse texto mostra que aquele homem começa a revelar os seus sentimentos. O filho mais velho se encheu de ira, e não quis entrar. Os escribas, os fariseus, os publicanos, as pessoas que ouviam Jesus, quando ouviram isso, possivelmente sentiram calafrios. Como que um filho não entra numa festa dada pelo pai? Ele estava dizendo mais uma vez para o pai: pai, eu não me importo com você, eu não quero saber de você.
era comum o filho mais velho entrar, e não só entrar, mesmo que fosse de forma um tanto quanto falsa, mas ele chegaria perto do filho mais moço e dizia: "Oh, meu irmão, você voltou." Era uma obrigação dele, mas ele não quis entrar, porque ele era indiferente completamente ao Pai. Jesus Cristo, o novilho gordo, que foi morto em nosso lugar, Jesus Cristo, Deus fez coisas maravilhosas em Jesus por nós, e muitas vezes nós até nos aproximamos do Pai, mas nós não queremos fazer parte da comunidade dele, da alegria dele, porque nós somos muitas vezes o pêndulo de nós mesmos. Então o Pai saiu e insistiu com ele. Da mesma forma que o pai sai correndo em direção ao filho mais moço, que era algo assustador para aquela cultura, da mesma maneira, um pai sair do banquete, deixar todos os seus convidados, sair e ir em direção ao filho, era algo assustador. Isso aqui era um ato de graça e de misericórdia para com aquele filho irado, aquele filho legalista, aquele filho com o coração duro. O pai sai e vai em direção ao filho. Assim Deus faz com a gente. Às vezes a gente está assim com o coração duro, cheio de vontade de nós mesmos, e Deus sai em nossa direção. Quando Jesus Cristo morreu numa cruz por nós, Deus correu em nossa direção. Deus que estava dando um banquete para que nós entrássemos, e muitas vezes nós estamos dizendo: não vou entrar nesse banquete porque eu quero ser como eu quero ser. Aí Deus vem em nossa direção e utiliza diversas formas para nos alcançar. O pai saiu e foi em direção ao filho, insistiu com ele, insistiu que ele entrasse. E aí ele começa a se revelar. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Queridos irmãos, que tipo de relação você tem tido com Deus? Aquele homem tinha uma relação com o pai, não com o filho, mas como escravo. Ele se sentia trabalhando para de repente obter um lucro qualquer, ou ele se sentia cumprindo regras o tempo todo. É isso que infelizmente a gente ouve em muitas igrejas evangélicas, que servir a Deus é cumprir regras, cumprir regras e cumprir regras, e se você não cumprir as regras, castigo imenso vai chegar na sua vida. E a gente vive uma vida de escravidão, muitas vezes na nossa comunidade de fé, não de amor e de liberdade. Aquele homem revelou isso para o pai. Ele se revelou que estar com o pai era pesado, era uma coisa difícil. E aí então ele começa a mostrar também algumas características muito claras para quem vive assim com Deus. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. Nem me ofereceste um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos sem você. Eu não quero a tua presença no meu banquete. Você, Deus, não é muito importante para mim. Você, Pai, não é importante para mim. Eu quero festejar com os meus amigos, eu quero viver com os meus amigos e quero dizer não para você. Isso é um detalhe muito interessante nesse texto, que chama muita atenção. Às vezes a gente tem essa relação com o Senhor, a gente quer ter uma relação com os nossos amigos que a gente tire Deus e a gente vá estar submissos às diretrizes dos nossos amigos ou da nossa própria vontade, e a gente quer que Deus se enquadre em nossa própria vontade. E ai de Deus se não se enquadrar. Muitas vezes é esse jeito que nós relacionamos com o Senhor. No entanto, chegando em casa, esse teu filho não é esse meu irmão, é esse teu filho para o julgamento, o orgulho.
esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas. Lá no início não disse nada de prostituta, disse simplesmente que ele gastou os seus bens dissolutamente, esbanjou os seus bens. Quem acusa o irmão mais novo de estar com prostituta é o irmão mais velho. Às vezes chega uma pessoa da nossa comunidade, na nossa igreja, graças a Deus não aconteceu isso, espero que nunca aconteça, mas chega alguém numa igreja cheio de problemas, de lutas, dificuldades, né? E às vezes algumas pessoas que vivem essa relação com Deus de uma postura legalista, fala, você fazia isso, fazia aquilo, você fazia aquilo outro. Era mais ou menos isso que estamos vivendo aqui. Esse homem, ele não conseguia olhar para si, ele só olhava para o outro e apontava os erros no outro, porque ele não conseguia estabelecer um relacionamento profundo com o Pai. Tu ordenaste matar o novilho gordo para ele, como a gente já sabe, era o novilho gordo, era o melhor. E é interessante que o pai, que podia dar uma surra naquele irmão, que podia, se fizesse isso, a comunidade ia ajudar. O pai disse, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Não existe essa situação de escravo, você é meu filho. As bênçãos que eu tenho são tuas. Começa a mostrar para ele esse processo de filiação. A gente precisa viver com Deus, irmãos, não como escravos, não como gente que está vivendo uma vida pesada, porque se a gente viver assim, até as nossas comunidades de fé, até as nossas igrejas, fica uma coisa muito chata. Às vezes é chato mesmo, né? Mas a gente fica assim porque nosso coração, a gente vive como se a gente tivesse que cumprir regras, porque senão a gente vai apanhar, e a gente começa então com isso, olhar os erros nos outros e não olhar que nós não temos carinho pelo Pai, a ponto de dizer, Pai, o Senhor está vivo, e eu quero cuidar de você, e eu quero permanecer com você para sempre. Mas o Pai não, o Pai é tão misericordioso, que diz para nós, você não é meu escravo, você é meu filho, você é meu amigo. É isso que Deus fala para você. Você é meu amigo. Agora, ele fala, tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Eu espero que a nossa igreja brasileira, em nome do Senhor Jesus, seja um lugar de pessoas que entendem que são filhos de Deus, que não são escravos. Eu espero que a nossa igreja brasileira seja um lugar que festeje a recuperação, a restauração das pessoas, que glorifique a Deus, que se sinta alegre, não se sinta, puxa, mas ele está recebendo mais bênção que eu. Que história é essa, Deus? Eu cumpro todas as regras, eu entrego os meus dízimos, eu estou lá na igreja o tempo todo, eu participo de todas as coisas, eu faço, eu ajudo, chego antes, eu ajudo na limpeza, aqui serve para tudo. Se você chegar 9 horas aqui, não é só café não, né, Perrudinho? Aqui tem que varrer, aqui tem que fazer outras coisas também. Eu faço tudo isso, Senhor, e aí eu vejo que esse sujeito chegou agora. O cara chegou lá, veio das drogas e veio lá totalmente estranho. O cara veio lá com um relacionamento terrível com mulher. Chega aqui, aí de repente essa alegria toda, essa bênção toda na vida. Eu espero que essa nossa igreja não seja assim. Que seja uma igreja que vibre quando as pessoas chegarem do jeito que chegarem, e sejam acolhidas, e sejam amadas, e aqui seja um lugar de festa, e para nós seja sempre dia de festa. Para o nome de glória a Deus. Amém? Então vamos cantar.